Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 14º dia de julgamento de Sean Diddy Combs. E a Mia, a ex-assistente do Sean Combs, esteve mais um dia no banco das testemunhas. E dessa vez o advogado de defesa foi extremamente agressivo nas perguntas, tanto que o juiz teve que intervir na situação. E eu vou contar todos os detalhes aqui para vocês. Mas antes eu preciso te dar aquela dica de sempre, o método Bill do professor Jonas Bressan está com uma promoção, olha só, de R$ 697 no meu link, você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Esse é o melhor curso de inglês na internet e por isso ele é o mais vendido e no meu link você vai pagar menos de R$ 40 por mês para você ter acesso ao melhor curso de inglês na internet. Então não perca essa oportunidade, o inglês ele abre portas, então já garanta o seu curso e finalmente aprenda a falar inglês com o método Bill do professor Jonas Bressan. Nós temos também cupomzinho da Growth, então se você quer comprar seu suplemento, seu multivitamínico, seu look de academia, acesse o site da Growth e utilize o cupom Pandora. O meu whey protein favorito é o de leite em pó, então já deixo essa dica aí pra vocês. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixando esses comentários, tudo isso apoia muito aqui nos meus vídeos para que eu continue trazendo esse conteúdo todo detalhado para vocês. É de graça, é rapidinho, se aparecer o botão hypar, também clique em hypar, me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, em mais um dia de julgamento, a ex-assistente do Sean Combs voltou ao banco das testemunhas para continuar o seu interrogatório, que está sendo conduzido agora pela equipe de defesa do rapper. Foi mostrado a ela mensagens de texto que eles trocaram em 2018. Ela enviou uma mensagem de texto para ele durante os feriados de Natal e Ano Novo, desejando a ele boas festas e dizendo que o amava muito. Ela tinha visto Sean Combs recentemente, em novembro de 2018, no funeral da Kim Porter, a ex-mulher do Sean Combs e também mãe dos filhos dele. E algumas semanas depois, em 15 de janeiro de 2019, ela também enviou mais mensagens. Ela disse que estava pensando nele porque havia tido um pesadelo em que estava presa em um elevador com o R. Kelly e o Sean Combs a salvava nesse sonho. Ela chamava por ele e ele a salvava. Para quem não sabe, o R. Kelly foi acusado de agredir sexualmente meninas menores de idade. E agora ele está atualmente cumprindo pena de prisão, está preso, está na cadeia, e ele foi acusado de tráfico sexual, de extorsão e também de outros crimes. E ela mandou essa mensagem para o Sean Combs falando que ele a salvava do R. Kelly. Em março de 2019, a Mia também enviou outra mensagem de texto para ele dizendo que estava enviando todo o amor do mundo para ele. O advogado de defesa, Brian Steele, aproveitou todas essas mensagens e perguntou se ela ainda estava sob o domínio do Sean Combs naquela época, já que ela não trabalhava mais para ele. E ela respondeu que psicologicamente ainda estava sob o domínio dele. E assim como na sexta-feira, no último dia de julgamento, ele também questionou por que a Mia falaria dessa maneira com um homem que ela alega ter abusado sexualmente dela. Lembrando que nessa altura, segundo os relatos da Mia, ele já havia abusado dela sexualmente e ela não estava mais trabalhando para ele. Ela respondeu que na época ela ainda estava presa psicologicamente pelo Sean Combs e que, embora ele fosse seu algoz, ele também foi por anos o seu protetor. Em dezembro de 2019, ela também mandou outra mensagem para ele dizendo estar enviando amor a ele e a sua família. E ela testemunhou que enviou essa mensagem no aniversário da Kim Porter. Então ela estaria preocupada ali com o luto do Sean Combs. Ela também alegou em seu depoimento que o rapper exigiu que ela carregasse uma câmera de vídeo no bolso para gravá-lo em todas as situações. Isso antes de contratar cinegrafistas em tempo integral. O advogado de defesa perguntou se ela tinha algum vídeo do rapper em um momento de raiva ou então dando alguma bronca nela. E ela falou que não tinha permissão de filmar o Sean Combs nessas condições e que seria na verdade uma grande quebra de confiança caso ela fizesse isso. Seria uma quebra de confiança, de lealdade e de confidencialidade, segundo as palavras da Mia. O advogado então perguntou a ela se ela havia contado a alguém sobre o abuso que ela disse ter sofrido pelo Sean Combs.
perguntou se ela tinha escrito sobre isso em alguma mensagem para algum amigo, para algum familiar, ou então havia falado com um policial, com qualquer pessoa, se ela tinha algum registro que aquilo de fato tinha ocorrido. Seja ela falando com alguém, seja ela denunciando o ocorrido, e ela disse que não, que a única vez que ela pediu ajuda foi de forma muito sutil para pessoas no escritório, mas sem revelar nada do que havia acontecido. O advogado então perguntou se as mensagens de texto mostradas dizendo que o amava, onde ela dizia que o amava, demonstrava quase um relacionamento amoroso entre os dois. E ela respondeu que sim, estava enviando apoio e amor a ele. Segundo a Mia, ninguém se importava de ver o Sean Combs se comportando mal, e ela alegou que as pessoas próximas apenas o elogiavam, e que ela sempre buscava a aprovação dele, porque ele era sua figura de autoridade, sua maior figura de autoridade. Ele também ameaçava contar a Cassie Ventura sobre o que aconteceu entre ele e a Mia, e ela se sentia culpada e também envergonhada por causa disso tudo. E o Sean Combs falava de uma forma como se o que tivesse acontecido entre os dois tinha sido consensual, mas a Mia alega que na verdade ela foi abusada por ele e ele ficava ameaçando, falando que iria expor tudo aquilo para Cassie Ventura, lembrando que ela era também próxima da Cassie. O advogado então perguntou por que ela não queria que o Sean Combs contasse a Cassie Ventura que ele havia abusado sexualmente dela, e ela respondeu que o Sean Combs fazia parecer que havia sido tudo consentido, e por isso que ela não queria que ele revelasse nada à sua amiga, Cassie Ventura. Foi reproduzido também no tribunal ontem um vídeo que a Mia gravou para o Sean Combs no aniversário de 44 anos dele em 2013. No vídeo, a Mia está sentada em uma mesa e diz que teve a sorte de chamá-lo de amigo e agradeceu por ele ser uma das maiores inspirações da sua vida, e ela encerra o vídeo dizendo que ama o Sean Combs e desejando feliz aniversário a ele. O juiz permitiu que esse vídeo fosse exibido apesar das objeções dos promotores. E a advogada de defesa, Alexandra Shapiro, disse que o vídeo apoia o argumento da defesa de que a Mia está fazendo um teatro no tribunal. Foi solicitado em seguida um intervalo e, ao retornar, a promotoria criticou a estratégia do advogado de defesa, o acusando de ser sarcástico, argumentativo e de sugerir que a testemunha Mia estava mentindo 2 vezes. A promotora afirmou que o interrogatório estava se tornando preconceituoso e abusivo. E o juiz discordou em parte disso. Ele disse que não vê a intenção de assédio por parte do advogado de defesa, mas alertou Brian Steele que bloqueará perguntas se ele ficar repetindo questões ou mantendo um tom inadequado. Então o juiz falou que realmente o advogado estava repetindo muito as mesmas perguntas para a testemunha, a pressionando demais, mas ele também falou que não ouviu o advogado sendo grosseiro ou abusivo com a testemunha. Quanto ao comportamento do Sean Combs, tem sido bastante consistente durante todo o julgamento. Ele não demonstra nenhuma emoção, ele fica apenas observando o advogado, questionando a testemunha, e ele fica recostado em seu assento e às vezes apoia os cotovelos nos braços da cadeira. A Mia, enquanto isso, manteve a cabeça baixa enquanto ela respondia as perguntas, e ela fica sempre com a cabeça baixa e com a franja caindo sobre o seu rosto. Quando voltou do intervalo, o advogado de defesa perguntou a Mia como o Sean Combs teria descoberto as mensagens privadas que ela trocava com a Cassie Ventura. E a Mia respondeu que ele já havia roubado o celular dela várias vezes, também havia roubado o celular da Cassie Ventura e chegou a colocar dispositivos de rastreamento no carro dela. E ela disse que não sabia do que o rapper era capaz, que ela vivia amedrontada. Ela também alegou que era muito próxima da Cassie Ventura e durante todo o período que trabalhou para o rapper, não tinha permissão para contar a verdade sobre muitas coisas para Cassie. Ela tinha que sempre sustentar as versões, as mentiras que o Sean Combs inventava para Cassie Ventura. Ela nunca podia falar a verdade. O advogado então perguntou a Mia se ela já havia dito a Cassie que deveria deixar o Sean Combs, que deveria terminar aquele relacionamento. E ela respondeu que não da maneira que ela gostaria de fazer isso. Mas ela afirmou também em seu depoimento que durante a mediação que ela estava fazendo em 2017, quando ela estava saindo da empresa do Sean Combs, durante a negociação ela nunca mencionou nenhuma acusação de agressão sexual contra ele.
O júri também teve acesso a uma mensagem que a Mia enviou ao rapper em seu aniversário em 2023, bem recentemente. Essa mensagem incluía uma foto dos dois que foi tirada no aniversário dele em 2014 e quando questionada, a Mia afirmou que não se lembrava de ter enviado aquela mensagem a ele, mas de fato ela mandou e foi mostrada ao júri. Ela também declarou que o processo movido pela Cassie Ventura se tornou público 12 dias após essa mensagem. E aí ela também foi questionada do porquê ela não contou a Cassie Ventura sobre os abusos que ela sofreu por parte do Sean Combs, depois que ela ficou sabendo que a Cassie estava fazendo aquela denúncia, sendo que elas conversavam muito na época. E ela respondeu que só porque alguém descobre algo não significa que se recupere imediatamente e que ela estava se sentindo profundamente envergonhada e por isso ela não falou nada. Ela também não falou para os promotores sobre esses supostos abusos até junho de 2024. O advogado de defesa então questionou o seguinte: isso aconteceu 7 meses depois que o processo da Cassie Ventura se tornou viral. Por que demorou 7 ou 8 meses para você contar ao Ministério Público dos Estados Unidos que o Sean Combs supostamente a agrediu sexualmente? E ela respondeu que não havia orientação suficiente da sua equipe jurídica, e ela só contou depois que ela contratou um advogado. A linha de questionamento do advogado de defesa tem sido bastante controversa, ainda mais ontem, e resultou em cerca de 10 objeções em poucos minutos. Ele foi bastante agressivo na sua forma de agir. E a situação acabou se agravando quando ele insinuou que a Mia contratou a advogada Shawn Crowley, conhecida por vencer o caso da Jean Carroll contra o Donald Trump. Ele insinuou que a Mia havia contratado essa advogada com a intenção de extorquir dinheiro do Sean Combs. Diante disso, o juiz teve que intervir na situação e ordenou que Brian Steele encerrasse aquele caminho de questionamento e em seguida foi solicitada uma pausa para o almoço. A defesa do Sean Combs tem usado repetidamente a expressão golpe de dinheiro, que seria basicamente uma extorsão. Isso para tentar descredibilizar as múltiplas ações judiciais de agressão sexual que foram movidas contra o rapper. Segundo os advogados, o Sean Combs vê esses processos como uma forma das vítimas ganharem dinheiro. Então ele está alegando que as acusadoras estão tentando extorquí-lo. Antes do intervalo, o advogado de defesa também destacou que desde janeiro a Mia teria se encontrado com os promotores 27 vezes. E esse tipo de questionamento sobre reuniões entre testemunhas e promotores é uma estratégia comum na defesa criminal, usado para tentar apontar possíveis inconsistências ou então influência por parte dos promotores nas testemunhas, uma preparação excessiva do testemunho. E até agora, essa linha trouxe resultados positivos para a defesa do Sean Combs. E um exemplo em que essa abordagem deu certo foi em um outro julgamento do rapper Young Thug, onde um juiz acabou sendo removido do caso após ser descoberto que ele fez uma reunião privada e imprópria com uma testemunha, sem a presença dos advogados de defesa, e por isso ele foi removido do caso. Então imagina só, um juiz sendo retirado do caso. Embora casos assim sejam extremamente raros, a defesa usa essa possibilidade para lançar dúvidas sobre a integridade do processo e também a credibilidade da testemunha. O advogado perguntou também se ela pretendia processar o Sean Combs por abuso sexual, e ela falou que não tinha essa intenção. Quando voltou do intervalo do almoço, a Mia relatou que trabalhou para Madonna por cerca de 8 meses depois de sair da empresa do Sean Combs. O advogado então perguntou se havia alguma evidência de que ela havia sido colocada na lista negra do rapper, conforme ela havia alegado. E o advogado sugeriu que ela pôde seguir em frente sem nenhuma retaliação após sair da empresa do Sean Combs. Mas a Mia discordou dessa avaliação. Ela falou que ele tirou o programa de TV que ela criou, assim como o crédito que tinha sido prometido a ela, em projetos nos quais ela havia trabalhado. Foi mostrado também uma mensagem de texto que a Mia enviou em 2017, logo após ser demitida pelo Sean Combs. Nessa mensagem, ela disse que iria tirar a própria vida. O advogado sugeriu ao júri que esse desespero demonstrava não apenas apego ao trabalho, mas também um possível motivo de vingança por causa da sua demissão. Ele perguntou diretamente a Mia o seguinte: a senhora concorda comigo que a razão pela qual você escreveu aquela troca de mensagens de texto é porque você amava aquele trabalho? E a Mia respondeu que o seu mundo inteiro estava sendo arrancado dela quando ela foi demitida. E mesmo que olhando para trás aquele mundo fosse horrível, ela não sabia disso na época. O advogado aproveitou e também fez uma série de
de perguntas a Mia sobre a falta de uma denúncia formal do suposto abuso que ela sofreu por parte do Sean Combs. Ele questionou se ela procurou pela polícia e ela respondeu que não. Ele então questionou se ela considerou fazer essa denúncia de forma anônima, procurar um abrigo para mulheres que oferecem proteção a esse tipo de denúncia, ou então pedir para que alguém denunciasse por ela, e a Mia respondeu que não. O advogado então finalizou as perguntas e a promotoria fez mais algumas perguntas de redirecionamento para a Mia, e ela disse que frequentemente era obrigada a promover o Sean Combs em suas redes sociais pessoais e que, como qualquer funcionária, era estritamente proibida de publicar conteúdo negativo sobre o seu chefe. E aqui era a promotoria tentando justificar o porquê que a Mia fez tantas publicações elogiando o Sean Combs ao longo do tempo. Mas ela alega que era porque ela era obrigada a fazer isso como funcionária dele. A promotoria também perguntou se foi por isso que ela não postou sobre ter um computador jogado na sua cabeça e se foi por isso que ela não postou sobre o Sean Combs ter abusado sexualmente dela. E ela respondeu que sim. Ela também declarou que não acreditava que alguém daria crédito à sua denúncia de abuso sexual no Departamento de Recursos Humanos da empresa. Ao ser questionada pela promotora sobre essa possibilidade, ela citou o caso de uma outra ex-funcionária chamada Kayla, que segundo ela foi demitida após denunciar o abuso do Sean Combs contra a Cassie Ventura. A Mia também reiterou seu depoimento anterior de que não sentia que poderia deixar o emprego, afirmando acreditar que teria sua credibilidade manchada caso fizesse isso e que não conseguiria um outro emprego no mesmo setor. Ela também disse que temia pela sua segurança física, porque ela conhecia o poder e a ira do Sean Combs. Logo depois, finalizou o interrogatório da Mia e ela saiu do banco das testemunhas. A promotoria então apresentou ao júri diversos registros de reservas feitas pelo Sean Combs em vários hotéis ao longo dos anos. Para facilitar a compreensão dos jurados, os promotores chamaram funcionários de hotéis para explicar como esses registros são mantidos no sistema e também quais informações contém ali. A Sylvia Oaken, a responsável pela área de vendas e marketing do Hotel Beverly Hills, testemunhou sobre os registros relacionados ao Sean Combs. Então ela foi chamada para o banco das testemunhas e falou um pouco sobre as reservas que faziam. E ela relatou que realmente eles usavam pseudônimos, eles nunca usavam o nome do Sean Combs para fazer essas reservas. O júri teve acesso a duas contas. Uma delas, de maio de 2015, incluía uma cobrança de $500 por danos causados por óleo. Outra incluía uma taxa de $300 para limpar cortinas que estavam mais sujas do que o normal, e também uma taxa para buscar 5 velas para o Sean Combs, que ele solicitou enquanto estava ali no quarto. E assim, pessoal, finalizou mais um dia de julgamento de Sean Diddy Combs. Ontem, a equipe de defesa adotou uma estratégia muito mais agressiva no interrogatório do que estava acontecendo antes, e isso gerou bastante tensões aqui no tribunal. Claro que eles sabiam que isso poderia acontecer, mas provavelmente eles escolheram trabalhar dessa forma para tentar melhorar as coisas para o lado do cliente deles, para o lado do Sean Combs, para tentar descredibilizar a testemunha. Tanto que foi sugerido várias vezes durante o interrogatório do advogado de defesa que a Mia estava mentindo ou então estava agindo por vingança por ter sido demitida pelo rapper, na intenção de extorquí-lo. E até foi sugerido que ela tinha um relacionamento amoroso com o Diddy. Bom, tudo isso é o que foi exposto ontem no tribunal. Hoje está ocorrendo mais uma audiência, mais um dia de julgamento e eu já, neste momento, devo estar fazendo um outro roteiro para vocês enquanto vocês assistem esse vídeo, e amanhã teremos mais um vídeo sobre o que aconteceu no julgamento de Sean Diddy Combs. Se você está acompanhando essa cobertura que eu estou fazendo diariamente, completa aqui para vocês, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, recomendar esse vídeo para aquele amigo que também gosta desse tipo de conteúdo. Nós temos vídeos diariamente aqui para vocês e eu espero muito que vocês estejam gostando, e até o próximo caso.